Olá, minhas boas-vindas para você que está aqui comigo hoje. Hoje é mais uma conversa aberta, estou estreando os bate-papos aqui de 2023 com uma super convidada que eu sou uma grande fã do trabalho dela, da pessoa dela. É, e aí, hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo, sobre organização e planejamento, e a gente vai transcender um pouquinho essa ideia para a gente falar sobre uma visão mais ampla da relação que a gente tem com o tempo. Então, Débora, super obrigada por você estar aqui, por você ter aceitado o convite. Eu acho que seria injusto eu te apresentar, então, por favor, se apresente para o pessoal, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua história, e aí a gente começa o bate-papo de hoje. Ah, que delícia! Eu adorei o convite. Eu acho que esses bate-papos são sempre muito ricos. Bem, eu sou Débora Monique, sou uma pessoa multipotencial que transforma vidas e amo o que eu faço. Trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com organização, sou terapeuta também, sou psicanalista. E eu acredito que o autoconhecimento, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue acessar muita ferramenta que a gente tem em nós, porque na verdade nós somos a ferramenta, né? E a gente só precisa de estímulo. E os estímulos são as coisas que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente estuda e que a gente se interessa e acaba desenvolvendo mais. Mas eu acho que a maior ferramenta que a gente tem mesmo somos nós mesmos, as nossas dúvidas, o nosso caos. Acredito muito que o caos organiza. Acho que o caos ele é uma maneira de fazer com que a gente saia de uma zona de conforto. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de tempo. Muita gente acaba confundindo o tempo, acaba odiando a rotina, que está errado. Rotina é uma coisa super bacana. Vamos falar desse planejamento, como que a gente utiliza esse tempo, aonde que a gente pode estar procurando ver como a gente está usando esse tempo a nosso favor e a favor do outro, dependendo daquilo que a gente faz, né? E é isso. Então, vamos começar e vamos embora. Vamos falar de tempo hoje. Ai, vai ser muito bacana o papo. Na verdade, eu estou atendendo um pedido das pessoas que responderam à pesquisa anual do ano passado, e elas pediram para falar sobre gestão de tempo. Acho que muita gente tem essa dificuldade de conseguir encaixar uma rotina dentro do tempo que a gente tem. A gente sabe que o tempo é diferente um pouquinho para cada pessoa. Para quem é mãe, o tempo é completamente diferente. Para quem toca um negócio, o tempo é uma outra história. Então, acho que nem sempre todas as fórmulas que existem de gestão do tempo, acho que realmente funcionam para todo mundo nesse sentido. Mas antes da gente entrar nessa parte, acho que mais técnica ou de repente teórica, assim, da gestão do tempo, eu queria muito saber como que você enxerga a relação que nós temos com o nosso tempo de vida e como que a gente pode fazer as pazes para a gente poder fazer as coisas dentro do nosso próprio ritmo, porque a gente sabe que aí fora as pessoas estão pedindo para a gente correr cada vez mais, da gente fazer cada vez mais, e acho que isso também traz uma certa sobrecarga e um cansaço. Você pode falar a respeito? Vamos lá. Hoje em dia, a gente tem um excesso de informação e de atividades, né? E vivemos num mundo capitalista que oferece 500 milhões de coisas e oportunidades, e faça isso, compre isso, vá no show tal, porque a sensação sempre do ser humano é que ele quer estar inserido em alguma coisa, né? Ele quer pertencer à sociedade. E por uma questão comportamental nossa, a gente acha que a gente tem que fazer tudo. Né? A gente acha que a gente tem que estar nos lugares, a gente tem que assistir a tal série, a gente tem que estar no tal show, porque parece que se a gente não fizer isso, a gente não está cumprindo o checklist, né? Que o mundo exige que a gente esteja inserido, né? Então, olhar para o comportamental é muito importante,
Que comportamento é esse que eu estou tendo e como que eu estou utilizando o meu tempo, né? E fazer coisas que realmente façam sentido e que você agregue valor. Eu acho que cada vez mais isso está ficando muito claro. A pandemia trouxe muito isso para nós também, né? Quando nós ficamos enfiados dentro de casa, eu até brincava com os meus amigos. Agora a gente não inventa que tem que ir para a praia, que tem que ir para o cinema, porque são as nossas fugas. Tudo isso é fuga, né? E a gente acaba não olhando para o que é essencial mesmo. E por isso que nós sofremos muito quando veio a pandemia, porque a nossa primeira percepção foi qual? Isso vai passar rápido, né? Alguém vai dar um jeito nisso, o governo tem que dar um jeito nisso, né? Isso é uma coisa mundial, o mundo parou, né? O mundo, simplesmente. Você olhava, não tinha ninguém nas ruas, né? E o que você faz dentro de casa? E aí, isso além de ter despertado muito problema de relacionamento, porque aí você está olhando para o seu filho ali, né? Você começou a olhar mais para sua casa, né? Você começou a olhar mais para os seus relacionamentos, teve muito divórcio, né? Porque qual era a convivência? A convivência do tempo naquela época, antes da pandemia, era simplesmente você ficava 8 horas no trabalho até você chegar em casa, você está 12 horas praticamente fora de casa, né? Então a convivência era muito mínima, muito mínima. E a gente nunca tinha tempo, né? A gente não tinha tempo para ir para academia, a gente não tinha tempo para tomar um café com os amigos, a gente não tinha tempo para se divertir, e a pandemia começou a mostrar um pouquinho mais isso, né? E o quanto que a gente estava se largando. Eu sempre acho que tudo, o caos, né? O caos, que foi um caos, ele sempre tem um ponto positivo, porque ele abriu os olhos de muitos, acabou deixando alguns piores, né? Porque não souberam lidar com as emoções e com os seus próprios comportamentos, né? Porque a partir do momento que eu decido que eu vou viver assim, pronto, acabou. Só que aí vem uma limitação, né? De ir e vir, né? A nossa liberdade, que tem a ver muito com o tempo. O que eu faço com o meu tempo é problema meu, né? O que eu faço com o meu tempo é responsabilidade minha. Tinha muita gente que não tinha essa consciência, né? Então, o mais importante hoje, até como profissional de autoconhecimento e desenvolvimento humano, primeiro, vamos olhar um pouquinho mais para esse comportamental, né? Inclusive, eu sugiro que entre no site da Organize e faça o teste tríade do tempo, né? Que parece uma bobeira, mas ele não é uma bobeira. O quanto que eu dou importância para tal coisa, o que é urgente, realmente. Muita gente acha que tudo é urgente. Até os líderes, né? Os líderes corporativos têm essa mania. Eles não sabem separar o urgente do importante, porque tem uma diferença. E o circunstancial, né, que são coisas que acontecem no dia a dia, ou coisas que eu começo a colocar na frente de procrastinação, né, como circunstancial, para não olhar para o importante e que acaba virando urgente. E isso está englobado em várias coisas. Desde a minha saúde emocional, o meu trabalho, o meu relacionamento, o porquê que eu não consigo me organizar para uma viagem, o porquê que eu não consigo ter organização até no meu quarto, né? Então, olhar para o seu comportamental é extremamente importante. O que eu estou fazendo com o meu tempo, né? E você sozinho não vai fazer isso, né? Existem testes, existem profissionais para te ajudar com isso, né? Tem pessoas que têm problema com organização de tempo, muitas vezes porque tiveram muita organização na infância. E aí não quer olhar para isso, né? Você traz de uma criação, muitas vezes. Aí a gente está falando de sistêmico, né? Minha mãe, já ouvi isso de uma cliente uma vez que eu fui fazer um projeto numa empresa, e eram 5S. Eu tirei 25 réguas de dentro da gaveta dela, né? Que a ideia é a gente tirar coisas que as pessoas não estavam utilizando. Nós devolvemos 25 mil itens para o almoxerifado. Olha que loucura, né? E eu conversando com ela, ela falou: ai, sabe o que é? Minha mãe já é tão organizada, e aqui eu organizo a minha mesa do jeito que eu quero, sabe? Eu não ligo para isso. Então, quando a gente ouve isso, a gente percebe o quanto que isso está ressoando,
de uma criação, né? Eu tive tanto isso, eu fui tão exigida na minha criação que hoje eu não quero me organizar, eu não quero ter que me preocupar com o tempo. Eu chego atrasada mesmo, porque de repente, quando eu era pequena, eu não podia fazer isso, né? Então, tudo vai depender do comportamental, como que você está lidando com isso, o que você traz na sua bagagem, né? E a outra é a parte do como que eu quero viver, continuar vivendo. Eu quero continuar vivendo no caos, eu quero continuar não sabendo lidar com o tempo. Isso está me afetando? Se está afetando, busque ajuda, né? Ajuda terapêutica e ajuda de um profissional que ajude você a se organizar. Existe uma profissão de processos, pessoas que ajudam você com processos, mensurar o tempo que você gasta para fazer qualquer coisa. Existem, inclusive, aplicativos para isso, né? Quanto tempo eu levo para redigir um processo, que seja um advogado, vamos pensar assim, uma petição inicial. Existe um aplicativos para isso, né? A tecnologia, embora muitas pessoas acham que é só maléfica, mas ela é benéfica, e super dá para você utilizá-la de maneira benéfica, porque quem faz a tecnologia somos nós, seres humanos. Se você souber usar essa tecnologia a seu favor, a gente vai até falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, né, Nath? É super válido, né? A única coisa que a gente não pode esquecer é que nós somos o personagem principal de tudo na nossa vida. E como eu sempre digo, eu sempre falo isso, a responsabilidade sobre a nossa vida é exclusivamente nossa, ela é intransferível. E a gente tem o hábito de transferir para o outro, né? Culpar o outro. A empresa está pegando no meu pé porque eu chego atrasada. Esse tipo de coisas, essas falas, né? Que, na verdade, você está culpando a empresa porque ela tem um horário, né? Não, você tem que ser responsável pelo horário, né? O horário, quem se responsabiliza é você, né? Porque se tem um horário, é uma regra, né? E não é diferente para todo mundo, regra para todo mundo é igual, né? Então, como funcionário uma vez virou para mim e falou: eu não consigo chegar no horário. Eu falei: mas você é o que você é o que mora mais perto aqui da equipe, né? Não, porque na verdade o meu problema é que quando eu acordo, olha como que é uma questão de comportamento. Eu fico ali no alarme, sai mais 5 minutos, mais 5 minutos, né? Aí eu falei para ele assim: faz o seguinte, antes de você deixar o seu celular na cabeceira da cama, coloca ele na sala. A sua sala é perto do seu quarto? Tá bom. Faça isso, porque você está me dizendo que o problema é levantar. Então, se você deixar na sala, a hora que você levantar para desligar, você já levantou, né? E ele me ouviu e começou a fazer isso. Aí ele parou de chegar atrasado. É uma mudança de hábito muito simples, né? Mas é uma mudança comportamental. E outra coisa que é importante a gente pontuar também. Tudo que tem a ver com o tempo tem a ver com o hábito. Então, eu preciso olhar para os meus hábitos. Mudança de hábito não é uma tarefa fácil. Não é. Porque ela incorpora, ela gruda na gente de um jeito que parece uma coisa, né? Só que a gente tem um livre-arbítrio e a responsabilidade de mudar isso. Então, é olhar para esse hábito e tentar mudá-lo, né? Achar alternativas para mudá-lo no dia a dia, né? Então, mudança de hábito também é importante, né? Porque o tempo é o mesmo. O tempo, 24 horas por dia, é o mesmo para todo mundo. E aí você, às vezes, pode falar assim, né? Por que eu consigo e eu não consigo? Por que a outra consegue e eu não consigo? Porque se você for ver bem, o hábito é outro. E também a realidade é outra. Quem vai de carro para o trabalho não é a mesma coisa de quem vai de transporte público, né? Hoje mesmo eu tive um compromisso num consulado americano e lá não tem, 10 horas, né? Não é 10 e 1, né? Então você tem que chegar lá no horário, né? Isso é muito americano, britânico, europeu também, né? Nós brasileiros que temos aquele, mas é só 15 minutinhos, é muito trânsito. Não, saia mais cedo. Saia mais cedo, né?
Então, é muito importante a gente ter essa consciência comportamental de hábito em relação ao tempo, né? E saber diferenciar o importante do urgente e o que é circunstancial, o que está entrando nessa minha agenda diária e que pode ser que aconteça, porque a gente tem que entender que pode ser que aconteça algo que vai mudar a data. Hoje mesmo é um dia que está chovendo horrores em São Paulo, e aqui onde eu moro, no interior, e vive caindo a luz, né? Então a gente tem que estar preparado também para essas coisas que acontecem do nada, né? E você tem que resolver. Porque quando você dá limite, quando você organiza o seu tempo e você dá limite para você, se autodelega, né? Vamos falar disso, você abre espaço para dizer sim e não, te dá esse poder. Olha, vamos remarcar, porque pode ser que tenha um imprevisto, né? Pode acontecer isso, né? Pode alguém telefonar pedindo ajuda, pode acontecer tanta coisa num tempo, né? Porque tudo é flexível, né? Então, acho que para a gente começar nosso bate-papo, acho que essa reflexão toda aí é importante. Não, você falou tantas coisas interessantes que eu acho que as pessoas às vezes não têm essa consciência quando elas falam que precisam gerir melhor o tempo, que eu queria que a minha vida tivesse pelo menos mais de 24 horas, e na verdade não é isso, é muito sobre essa questão comportamental, é muito também sobre observar a nossa realidade, as circunstâncias que a gente vive, e acho que quanto a isso também tem um ponto muito importante, que é, a gente também não pode deixar que toda vez as mesmas circunstâncias tirem a gente do nosso planejamento, da nossa organização. Que até quando a gente vai usar a circunstância como uma barreira ou uma desculpa para a gente não chegar no horário, para a gente não conseguir fazer as coisas, para a gente procrastinar e a gente empurrar as coisas com a barriga. Então, eu acho que é super importante também que a gente tenha essa consciência eu sei o que é da minha responsabilidade, eu sei o que é da circunstância e eu vou conseguir navegar entre essas coisas para conseguir fazer um melhor uso, né, das 24 horas que a gente tem no dia. E senão é muito complicado. Eu não consigo levantar, igual você deu o exemplo aqui. Até quando isso vai ser um empecilho ou um obstáculo de fato? E muitas vezes são coisas simples, tipo, eu preciso levantar, e muitas vezes são coisas que às vezes estão acima do nosso controle, acima da nossa vontade, igual hoje está chovendo, a gente poderia até ter que perder o dia da gravação, porque oscila a internet, oscila a luz, e tudo bem, aí são coisas circunstanciais e a gente realmente não tem controle. Mas coisas que realmente estão no nosso controle, como o comportamento, acho que a forma de pensar também é super importante, isso também afeta o nosso comportamento acho que eu mereço mais 5 minutos aqui na cama. Eu acho que hoje eu estou muito cansada, então vou me dar aqui mais 5 minutos. E até quando isso realmente, né, vai ser um obstáculo? Acho que é super importante. Você falou tantas coisas que eu fiquei assim, então... Posso só te falar uma coisa muito interessante que aconteceu antes do nosso podcast hoje? Eu tinha encomendado um pão de uma vizinha, eu moro num condomínio aqui, né? Quando ficar pronto, eu te aviso. Então, quer dizer, podia ser qualquer horário. Eu tinha acabado de ir na portaria buscar uma encomenda. E aí ela entrou no WhatsApp e falou assim: Débora, olha, meu irmão está passando aí para entregar para você o pão. Eu falei: não, eu não estou em casa. Eu não estou em casa, porque eu tinha o podcast e faltava tipo 5 minutos, alguma coisa assim. É a urgência dela. Eu encomendei o pão, ok, certo? Mas a urgência dela, não, porque eu não vou conseguir te entregar depois, porque eu vou para minha mãe agora, né? Aí eu falei, faz assim, deixa na portaria. Então, assim, o que aconteceu aí? Eu priorizei o que era importante. Olha que parece uma bobeira, mas é. Por quê? Uma coisa que eu sempre digo, que eu acho que é uma coisa que a gente pontua e a gente faz errado,
a gente entra muito na urgência alheia, muito. A gente, assim, principalmente nas empresas, né? A gente entra muito na urgência alheia. Eu quero agora, eu preciso disso para hoje, né? E aí não tem aquele filtro, né? E a gente em casa mesmo, a gente faz muito isso, né? O que é urgente para esse outro que eu tenho que interromper as minhas coisas? Né? Então, não, pera um pouquinho, o pão não vai sair correndo, né? Então, deixa o pão na portaria, quando a gente terminar, a gente pega. Ah, mas você poderia ter descido. Não, parece. Mas aí eu ia chegar baforada aqui, correndo, né? E eu daqui na minha casa. Então, o que você fez aí? Você deu um limite para essa pessoa, resolveu a questão e não entrou na urgência dela, né? Então, olha que coisa muito simples de um dia a dia, que é uma coisa circunstancial que apareceu no meio de uma agenda, né? Que a gente está aqui 3 horas da tarde, né? Mas espera um pouquinho, vamos lá, porque não tinha um horário para entregar, mas dá para a gente, né, dizer não de uma maneira. Em nenhum momento eu fui agressiva. Eu falei, não, minha querida, vamos fazer o seguinte, agora eu não estou em casa, eu estava em casa, né? Porque se eu falasse que eu estava em casa, capaz, dependendo do comportamento dela, ela ia passar de qualquer jeito. Então, eu já bloqueei o comportamento dela. Eu falei, não, eu não estou em casa, já que você não pode, deixa na portaria, depois eu pego. Não tem problema. Então, olha que coisa simples, né? Que é uma coisinha de nada do dia e você não perde a sua agenda. Você fica tranquila, né? O pão tá lá na portaria, com certeza, cheirando maravilhosamente bem. Quem está sofrendo é a recepcionista. E vamos torcer para que ninguém coma o pão. Mas deu tudo certo, né? E só mais uma coisinha que eu quero dizer também: organização, o tempo. Existem um negócio chamado organização pessoal. Um grande problema das pessoas é achar que a organização pessoal é sobre a vida pessoal, né? Não é. É desde a hora que você abre o olhinho até a hora que você fecha o olhinho. Então, tudo é organização pessoal. Organização pessoal no trabalho, com os amigos, social, tudo é organização. Então, a sua agenda, quando eu peço para os meus clientes fazerem a agenda das 8 horas da manhã, que hora que você acorda? Ah, eu acordo 7 horas. Então, o que você faz 7 horas? Põe lá, abre os olhos. É bem isso mesmo, abre o olho. 7h15, estou escovando os dentes. E vai. Quando a pessoa vê o cronograma, o planner dele da semana, ele percebe o quanto que ele faz coisa que ele não deveria estar fazendo, quanto que ele demora. Porque quando você mensura o tempo e enxerga o que você faz, você percebe mais o tempo que você está ganhando ou perdendo. Ah, e por que você não brinca com o seu filho nesse período de 2 horas? O que você faz nesse período de 2 horas? Ah, assisto na televisão, assisto um podcast. Tá, esta criança que está pedindo, pelo amor de Deus, me dê atenção. Por que você não está sentando? Olha a utilização do tempo. Não, dou um tablet para a criança que é mais fácil, né? Eu não vou sentar com meu filho para brincar, né? Então, a organização pessoal, ela começa desde a hora que você abre o olho até a hora que você vai dormir. E existem 2 organizações, principalmente para quem trabalha em home office. A organização da casa, porque a casa continua funcionando enquanto eu estou aqui, né? A louça já está lavada, ou a lava-louça que está lavando, e o cronograma do seu trabalho durante o dia, né? E pode ser home office, trabalho remoto, né? E qual que é o outro mesmo? Eu esqueci agora. É o home office, trabalho remoto e... O híbrido presencial. Não, é quando você... Agora eu não lembro o nome, mas que as pessoas confundem muito, né? Porque o home office é uma coisa, o trabalho remoto é outra, Freelancer. né? Então tem umas diferenças aí, porque tem uma que é pelo contrato, outra é home office, que é você que faz sua agenda, e você pode sair agora, daqui 15 minutos, ir no supermercado, e tá tudo bem, né? Porque você tem controle da sua agenda. Já o trabalho remoto, não. O trabalho remoto você tem um horário para entrar, né? Enfim. E não dá para você marcar o dentista às 3 horas da tarde, como muita gente fez na pandemia, achando que tinha liberdade para fazer o que quer, né? Então tem horário para cumprir, né? Então, a disciplina, né? Então, queria
pontuar essa coisa da organização pessoal, que as pessoas fazem muita confusão. Ah, preciso organizar minha vida financeira, então preciso organizar meu guarda-roupa. Não, você precisa organizar desde a hora que você abre o olho até a hora que você vai dormir. Isso é tempo. Isso é tempo. Enfim, queria pontuar isso daí. E uma coisa super importante que você citou, que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, imposição de limites. Então, a gente sempre acha, tem até um episódio anterior aqui, quem quiser ouvir, passa por lá, depois que acabar esse, obviamente, mas tem uma coisa super importante que é a gente impor limites, e a imposição de limites nunca é para os outros, é sempre para a nossa necessidade. Então, quando a Débora deu o exemplo aqui do, olha, eu não estou em casa, deixe o pão na portaria, ela impôs um limite porque ela escolheu o que realmente era importante para ela nesse momento e ela colocou a barreira. Eu agora não posso. Quando eu puder, eu vou até a portaria e pego o pão e torcendo para que ninguém tenha comido. Mas a imposição de limite é sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de fazer esse processo de impor limites, que é um comportamento, se a gente for falar assim, porque elas acham que as pessoas vão ficar magoadas, que ela vai parecer uma pessoa insensível, egoísta ou qualquer coisa assim. Mas para que a gente tenha uma boa convivência com as pessoas nos nossos relacionamentos, imposição de limites é essencial, porque senão a gente sempre sai do nosso planejamento, da nossa organização, da nossa agenda, para a gente atender os outros. E aí a gente vive para fazer, para agradar as outras pessoas, para fazer com que as outras pessoas se sintam confortáveis e a gente esquece do nosso próprio bem-estar. Então, é muito mais agradável para a Débora ter chegado aqui no tempo dela, no ritmo dela, sem ela estar aqui, tipo, descabelada para poder, eu tenho que apertar ali, eu não sei o que eu tenho que falar agora, do que ela fazer todo o processo que ela fez anterior para que ela pudesse estar aqui com mais tranquilidade. Então, acho que duas coisas super importantes, que é definir aquilo que realmente é importante, acho que a Débora pode falar um pouquinho mais sobre isso, e outra coisa também super importante, que é a imposição de limites. Acho que é muito, muito, muito difícil que a gente consiga gerir com tranquilidade, com consciência a nossa agenda, se a gente não tiver essas duas coisas trabalhando juntas. Então, Débora, não sei se você pode falar um pouco sobre essa questão de imposição de limites, do que você enxerga aí do seu lado, nos seus atendimentos, e que tipo de dica ou, de repente, de estratégia você pode dar para as pessoas que têm dificuldade de impor limites por essa questão de achar que eu vou, sei lá, de repente magoar alguém ou causar algum tipo de transtorno ou de conflito. Olha, eu acho que a primeira dica que eu dou é sempre a gente imaginar que o não, ele não precisa ser não. Você não precisa falar a palavra não. Porque a palavra não, ela é negativa, né? Então, quando eu falei do pão, por exemplo, você não precisa usar o não. Olha, agora eu não posso, né? Então, quando você tira esse não da frase, isso já ajuda você a colocar um limite ali, né? Mesmo porque você mesmo, como você mesma disse, é a verdade. Eu escolhi, né? O que é melhor. Eu quero comer o pão quentinho ou com o pão frio. Isso para mim é diferente. Nesse momento é diferente. Então, assim, quando você for dar um não para alguém, você não precisa usar a palavra não. É que nem no trabalho. Vem lá o colega, né? Aquele colega folgado, né? Que todo mundo tem um colega folgado. Que ele nunca quer fazer nada e ele quer transferir para você, porque ou ele acha que você vai fazer mais rápido, ou ele vem com aquela conversa do tipo, então, sabe o que é? Eu precisava que você me ajudasse com isso, que eu não tenho muita experiência. Que não... Falou, olha, vamos fazer o seguinte, tenta fazer, faz que eu reviso para você. É tipo, eu disse um não, né? Eu não peguei a responsabilidade que era dele. Eu disse, olha, faz que eu depois vejo com você, sento junto com você, vejo onde você errou,
para você aprender, para você ir lá, né? Porque o que você está fazendo com esse ser humano? Você está dando um limite para ele, porque, gente, quando você dá limite para as pessoas, eu quero que vocês usem isso como um mantra. Você está ensinando o outro. Você não está prejudicando essa pessoa. Você está tirando ele de várias coisas, de zona de conforto, de preguiça, de procrastinação, de conhecimento. Porque se você for ficar fazendo tudo para os outros, toda hora, não quer dizer que você não seja uma pessoa legal, né? Ser legal é uma coisa, ser tonto é outra. São duas coisas diferentes, né? É verdade. Né? Então, assim, eu quando trabalhava no corporativo, eu nem sabia nada desse negócio de comportamento, sempre foi muito assim, né? Eu tinha tanto trabalho, eu atendia 10 advogados ao mesmo tempo, era uma loucura. Quando alguém vinha e falou, olha, faz o seguinte, tenta fazer assim, tá? Ou já ensinava a pessoa, falou, ó, antes de você colocar isso, de repente coloca isso, tá, depois você me mostra e a gente vê junto, tá? A pessoa ficava olhando para minha cara do tipo, nossa, você não quer me ajudar. Não é isso. Muito pelo contrário, eu tô te ajudando. Como muitas vezes, puxa, eu errei, depositei o cheque, o que eu faço? Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Eu não vou sair da minha cadeira para ir até o banco para resolver uma coisa que você errou. Poxa, mas eu preciso de ajuda. Eu falei, querido, a ajuda que você precisa, eu não posso te dar porque eu não sou o banco. Você precisa ir até lá e tentar resolver do seu jeito. Porque tem solução. Tudo tem solução. A única coisa que a gente não consegue resolver nessa vida, né, é o nosso desencarne, né, a nossa passagem. Isso não tem jeito. Não, é a única coisa que a gente, né, não sabe que dia, não sabe que hora. Então, assim, as outras coisas, tudo é solucionável. E, ao mesmo tempo, tudo é aceitável. O que eu não entendo, eu posso aceitar. Né? O que eu aceito, não aceito, eu posso entender. Olha só, né? Então, assim, quando você for ter que dizer não para alguém, não necessariamente você precisa usar a palavra não. Existem formas de você virar para essa pessoa, é que nem em relacionamento, né? Maridos querem sempre transferir a responsabilidade para a esposa de várias coisas, né? Marca para mim, aí você marca, aí o cidadão vira e fala assim: ah, essa hora eu não vou poder. Meu, então faz o seguinte, amigão, vai você e marca as suas coisas. Não estou dizendo que você, como parceiro, você não pode fazer isso pelo seu marido, porque ele trabalha muito. Poxa, mas será que ele trabalha tanto assim que ele não tem tempo nem de marcar um médico? Está terceirizando uma responsabilidade de saúde que é sua, né? Então, assim, marque o seu médico, porque é você que sabe dos seus horários, não sou eu. Né? Quando eu era secretária, eu sofria muito com isso, com o chefe, né? Eu marcava, ai, não, mas sabe o que que é? É que eu quero ir buscar meu filho na escola. Aí voltava lá, ligava, ficava, né? Até um dia que eu virei para ele e falei assim: ó, vamos fazer o seguinte: quando for suas coisas pessoais, né? É melhor o senhor marcar. Sabe por quê? Porque o senhor sabe melhor os seus horários de parte pessoal, né? E eu fico remarcando, desmarcando, porque eu acabo perdendo muito tempo com isso e não dando atenção para as outras coisas. Aí ele, é verdade, Débora, eu acho que eu vou começar a fazer. Pronto, resolveu o problema. Eu não fui grossa, eu não fui intransigente, eu fui extremamente profissional, coloquei ele num ponto de pensamento, porque toda vez que você dá limite para uma pessoa, você põe ela para pensar. Porque tem gente que tem preguiça de pensar. Tem muita gente que tem preguiça de pensar. E estou falando de tudo quanto é tipo de gente, tá? Nas nossas relações dentro de casa, nas nossas relações de amigo, nas nossas relações dentro do trabalho, enfim, tem gente que tem preguiça de pensar, né? Então, assim, tem gente que tem problema de TDAH, tem gente, tem tanta coisa aí né, que a gente tem que olhar. Se você é casado com TDAH que nem eu, aí a coisa muda de figura, né? Porque esquece mesmo, né? Não aguenta coisas repetitivas, aí você tem o quê? Um autoconhecimento, você já sabe que tem coisas que não vai rolar, mas tem coisas que vai rolar sim.
porque não é só o TDAH, existe um comportamental aí, né? Claro que existem pessoas ansiosas, gente que tem ansiedade, gente que tem ansiedade crônica. A pessoa acorda de manhã ansiosa, ela vai dormir, ela não dorme, né? Por isso que eu falo, tem que ter um acompanhamento de uma terapia, ou, se possível, psiquiatra, se precisar. Então, se conhecer é muito importante. E essa questão do limite não entra na... Porque, às vezes eu falo assim para o meu analisando, eu falo, por que você está entrando nesse barulho que não é seu? Por que você está comprando uma batalha, uma guerra que não é sua? Essa batalha não é sua. Escolha as suas batalhas. Escolha onde que você quer realmente estar. Né? Festa de criança. Eu estou numa fase da minha vida que eu não vou mais em festa de criança. Estou com 50 anos de idade. Né? Chafralda, essas coisas. Amo as minhas amigas grávidas, maravilhosas. Vou ver os filhos dela crescer. Mas, gente, não vou. Não vou, porque eu não estou afim de pôr o meu tempo nisso, minha energia nisso, porque tem a questão de energia, você gasta muita energia, né? Eu sou uma má tia. Não sou, vou continuar sendo uma tia maravilhosa, não é só porque eu não fui e disse um não, manda o marido ir, tudo bem, ele quer ir, ele vai, você não nasceu grudado na pessoa, né? Ele vai, representa, tal. Às vezes você tem um compromisso de trabalho, você também não pode ir, manda a pessoa tem que entender, né? Por que a gente tem que participar? Aquela velha história lá no começo, né, Nath? Por que eu tenho que participar de tudo? Porque as pessoas estão me convidando. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Convite, a gente aceita ou não. Proposta, a gente analisa, né? Se a gente quer ou não, né? Então, assim, eu sou convidada, mas isso não quer dizer que eu vá. Não é porque você foi convidado, dependendo do que você vai falar, tô lá, já fui. Aí chega um dia antes, ou no dia a pessoa fala, não vou poder. Por quê? Porque se não se organizou, aceitou o convite, porque, vamos aceitar porque ela é minha amiga. Então, assim, dá para escolher as nossas batalhas, né? O que a gente quer gastar energia, né? Nós não somos clonados, né? Somos uma pessoa só, né? Então, acho que primeiro, não entrar em limites, não entrar em energias e urgências das pessoas, porque elas querem que você esteja lá, porque, eu já ouvi muito isso. Porque se você não vir, não vai ser a mesma coisa. Ou tem uma outra fase que eu acho ótima. Nossa, você não foi, você perdeu. Eu falo, não perdi nada, não. Eu não me lembro de ter perdido nada, né? Mesmo porque eu não fui, né? Então, assim, e a gente tem aquela coisa da escolha, né? A escolha, a gente sempre está perdendo alguma coisa. Quando a gente escolhe, a gente sempre perde. Sempre vai ter a perda. Né? Você precisa só mensurar que perda é essa para você, se isso vai te causar um trauma, né? Se você vai ficar mal, porque também não adianta você resolver distribuir um monte de não e depois ficar lá depressivo, né? E também não é porque você tem que ser antissocial, é porque você escolheu um movimento diferente na sua vida. A gente, quando vai ficando mais velho, as nossas saídas são diferentes das quando a gente era mais novo. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que a primeira coisa que eu penso, será que tem lugar para sentar? Você também, né, Nath? Eu acho que tem quem está ouvindo a gente também. Primeira coisa que eu penso, cara, tem lugar para sentar? Né? Mas, enfim, mas não entrar nessas urgências, não precisa dizer o não, palavra não, porque ela é negativa. Explica para a pessoa que ela é capaz de fazer, faz ela tentar fazer, né, para ela aprender. É assim que você ensina o outro, dando limite, né? Porque tem muita gente no trabalho que usa você como escada, né? E aí quem leva o louro é a pessoa, né? Porque quem fez o trabalho foi você, né? Então você ensina muita coisa quando você dá limite. Isso é para filho, para marido, para mãe também, né? As mães invasivas, muita mãe invasiva, narcísica, tóxica. Estou hoje tratando 3 pacientes que sofrem com essas mães, né? As mães querem saber. É difícil. Não, é assim, é bem complicado, né? Mas a minha mãe, eu não posso dizer não para minha mãe. Falei, pode. A sua mãe é um ser humano antes dela ser sua mãe, né?
Então, ela é um ser humano, ela é uma pessoa, né? Ela tem um comportamento. Antes dela te ter, ela teve uma vida, né? E você, como filha, tem que respeitá-la, honrar, zelar por ela, né? Ok. Mas isso não quer dizer que você tem que ser permissiva o tempo inteiro com essa mãe, né? Essa mãe tem que ter limite, né? Ah, mas eu sempre falei assim, filha. Então, mas está na hora de mudar, né? Assim, isso me Fala faz. incrível. E eu também concordo muito com isso sobre antes dos nossos pais, independente, é pai, mãe, não tem diferença, irmãos, não tem isso. A gente às vezes acha que porque é da nossa família, a gente tem que fazer concessões, a gente tem que abrir um pouco mais a porteira e tipo baixar a guarda, e não. Independente de quem seja, todo mundo tem que saber quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde é confortável para a gente. Então, acho que essa ideia de que, ai, meu pai, minha mãe, eu não posso, não. E a gente não precisa ser grosseiro para colocar um limite, a gente só precisa comunicar isso de uma maneira clara e assertiva para que isso não, que a gente não tem que ficar repetindo o tempo inteiro o limite, porque aí também não dá, né? Ser firme, né? Porque se você é inseguro, isso é de uma criação, né? Essa mãe talvez que quis que você fosse inseguro, para inclusive te controlar. Aí existem várias situações. Mas mãe e pai são pessoas que a gente tem que. A gente aprende muito isso com constelação familiar, né? O sistêmico. A gente tem que respeitar as nossas origens, os nossos ancestrais. Antes da minha mãe ver minha avó, antes da minha avó ver minha tataravó, e aí vai, né? Quando você vai pegando o fio. Mas você tem que respeitar, você tem que zelar, né? Honrar o nome que o seu pai e sua mãe te deu, carregando, né? A sua honra maior é o seu nome, mas espera um pouquinho, alto lá, né? Eu sou uma pessoa adulta, né? Já fiz escolhas, tem pai e mãe que não deixam você nem escolher, né? Quer dominar a sua vida 24 horas por dia, quer escolher com quem você quer casar, né? Como do tipo, quando você entra na faculdade que eles quiseram que você fizesse, aí você vai fazer outra coisa. Não, mas você não pode. Não, posso. A vida é minha. Olha só, a vida, a responsabilidade pela nossa vida, de novo, é nossa. Não é mais sobre os nossos pais. Né? Eu já ouvi coisa no consultório do tipo, minha mãe me disse que eu fui um investimento. Né? Ela investiu em mim. E hoje eu tenho que pagar as contas dela. Né? Sério isso? Então, que mãe é essa, né? Que tem um filho para investir, né? Então, a gente tem que olhar para essa mãe com outro olhar. E é muito difícil isso para um filho. É horrível, na verdade, né? E a gente também tem, de novo, aquela coisa do ser humano, vivemos num mundo que vendem para nós a família ideal, né? Essa família ideal, espera um pouquinho, não é bem isso, gente. Né? Cada pessoa, cada família tem uma estrutura diferente. Né? Quantas pessoas não passam por quantas dificuldades com pais, com problemas de álcool? Olha, é tanta coisa, né? Então, tem que. Pai e mãe tem limite, irmão tem limite. Quem é que disse que você vai ter um irmão e ele vai ser seu melhor amigo? Opa, pode ser que não, né? Às vezes, assim, até deixando um relato meu particular, eu não tenho irmãos, né? Eu sou filha única. Minha mãe morreu, eu tinha 22 anos, ela 44. E me abandonou várias vezes, enfim, meu pai, nem sei como que é a cara dele. Mas assim, a minha família que eu construí é os meus amigos. É os meus amigos, né? Então eu tive a sorte, inclusive, de ter o livre-arbítrio de escolher as pessoas que eu queria conviver na minha vida. Né? Porque a minha família, tios, primos, eles nem lembram que eu existo. Né? E aí existe todo um contexto atrás disso. Porque nós temos a oportunidade de construir a nossa família. A gente não precisa viver de padrões familiares. Né? A gente repete os erros dos nossos pais. Sempre vai acontecer isso, sempre. E muitas vezes a nossa missão aqui, a nossa função aqui,
Se minha mãe não deu limite, eu sou a pessoa que vou dar. Eu tô caracterizada nisso. Se eu nasci numa família confusa, bagunçada, desestruturada, ninguém se entendia, né? Eu não preciso continuar isso. Eu mudo esse padrão. Não é porque eu nasci numa família sem condições financeiras, a gente passava muita dificuldade, que eu tenho que continuar passando dificuldade. A gente chama isso de lealdade, né, familiar. É como se a gente fosse leal a esses pais de um jeito, a essa família de um jeito, que a gente tem que, não, eu não posso fazer sucesso, eu não posso sonhar, eu tenho que sofrer. Porque é uma lealdade tão grande, né? Porque minha mãe dizia que ninguém vai me dar atenção, que ninguém vai olhar para mim, que eu não vou, não é assim, não é fácil, eu tenho que me esforçar muito. Não, né? Eu não preciso me matar, mesmo porque não estamos em épocas diferentes, acessos diferentes, né? E eu quero mais. Qual que é o problema de querer mais? Só porque a minha família não quis, né? Então, é uma coisa para se pensar. Então, dar limite é uma maneira de ensinar o outro e também aprender muito, né? Porque é libertador quando a gente começa a dar limite para as pessoas. É tão feliz isso. Parece que você tirou 500 caminhões nas costas, assim, sabe? E a gente nunca quer voltar atrás. Quando a gente Não! já impor limites, é para o resto da vida. Assim, a O resto gente fica tão firme nesse comportamento de falar não, que é muito difícil quando a gente... Não estou dizendo que a gente vai viver guerreiro lá com o braço armado e tipo, vem, você já está dando um soco. Não é isso. Mas é tão libertador a gente poder realmente fazer as nossas escolhas e viver de acordo com isso, que a gente nunca mais vai querer viver sem. Eu queria aproveitar que você falou sobre isso, que eu acho que é muito sobre que organização, planejamento e gestão do nosso tempo é muito sobre a gente navegar pelo caos e conseguir fazer alguma coisa melhor com isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode gerir todo esse processo que a gente tem aí de infoxicação que tem aí fora, que é o excesso de consumo de conteúdo, o excesso de atividades que, teoricamente, a gente tem que fazer e, na verdade, não tem. Então, existe alguma maneira da gente conseguir se conectar com o que está acontecendo no mundo, sem a gente ficar alienado e sem que isso sobrecarregue o nosso tempo? Muito bem. Bem, nós somos aqui do processo slow, né? Slow marketing, slow content, slow live, tudo que é slow. Eu acho assim, eu acho que nós temos um poder, que é uma palavrinha chamada livre-arbítrio, de fazer escolhas, né? Eu acho que a gente pode escolher como que a gente quer viver a nossa vida. Tá tudo bem se eu quero viver no caos. Se eu sou a louca que estou sempre atrasada, se o meu guarda-roupa está sempre bagunçado, se eu não tenho horário para comer, né? Mas ao mesmo tempo eu reclamo que eu estou acima do meu peso, é um estado de consciência, né? Às vezes não é porque você não consegue, porque o tempo é injusto com você, é porque você não olha para isso de uma maneira mais funcional mesmo. O que funciona para mim, né? Eu acho que essa pergunta é muito importante. O que realmente funciona para mim? Eu, por exemplo, não funciona para mim em academia. Eu odeio academia, acho um saco, né? Mas alguma coisa tem que funcionar, porque meu corpo, ele precisa de ritmo, né? Então, vamos experimentar. Eu adoro essa palavra. Eu lembro que a Ana, né, do Slow, ela sempre fala testar, eu falo experimentar. Eu acho que tudo a gente tem que experimentar. Então, eu tenho que fazer uma escolha e experimentar. Testar, né? Olhar se isso funciona, isso tá legal para mim. Então vamos nadar. Puxa, nadar é um negócio que, pô, legal, gostei disso. Não é repetitivo, é dinâmico. Pô, é água, eu gosto de água, ou de repente não saber nadar, vou aprender, né? Eu escolher, experimentar mesmo, porque
O exercício físico, que é uma das coisas mais difíceis para todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer. O médico adora virar falando para a gente, deixando a gente culpado, que a gente tem que fazer, tem que fazer exercício e tal. Errado ele não está. Mas não necessariamente eu preciso fazer o crossfit que a minha amiga faz. Eu não preciso acordar 4h30 da manhã para correr. Porque eu acho maravilhoso essas pessoas, né? Quando eu acordo às 8 da manhã para ver que elas já correram, já postaram que correram, que elas já fizeram suco verde, eu acho lindo isso. Tudo bem, é o que funciona para elas, para mim não funciona. Eu odeio o suco verde, né? Então eu não preciso fazer algo como uma punição para mim. E isso tem muito a ver com a nossa saúde mental, né? Por que eu estou me punindo para ficar bem? Eu ouvi ontem no lugar que eu fui, eu falei assim, eu sofro tanto porque eu me puno tanto, eu não como quase nada. Eu falei, nossa, meu Deus, eu sou a pessoa louca, então, porque eu como tudo, né? Então, e aí eu vi um sofrimento, isso tudo para ter um corpo, né? Um corpo que a sociedade exige que você tenha, né? Então, assim, eu acho que a gente pode fazer as pazes com a gente e ir testando o que funciona. É que nem quando a pessoa fala para mim, eu não consigo ler, porque eu demoro muito. Aí eu virei, precisa ser rápido para ler, né? Por que eu preciso ler rápido? Por que eu não posso ler um dia, esperar mais 5 para ler o próximo capítulo? Você não está na faculdade que você tem que é obrigado a ler 500 mil textos. Eu, quando fiz psicanálise, quase fiquei louca de tanto ler texto de Freud, né, que você fica até tonto, assim. Você sai da órbita, porque você tem que ter teoria, porque, gente, a gente está no lazer da coisa, né? Então, outra coisa que eu acho muito importante é a gente saber diferenciar o que é hobby, né? E o que eu estou fazendo para cumprir Porque a fulana lá do Instagram falou que ela leu 10 livros em um mês, né? Eu sempre brinco que ler não é hobby, né? Ler não é hobby, gente. Ler não é hobby. Quando alguém vira para mim, quando eu estou fazendo consultoria, não, porque eu vou. Você pediu para eu fazer um hobby, eu estou lendo. Não, amiga, você não está entendendo. Ler não é hobby. Hobby é uma coisa que te distraia, que te tire 1 hora do seu dia. Fazer exercício também não é hobby, viu, gente? Tá? É obrigação, assim, do corpo, tá? É preciso. Quando vocês chegaram nos 50, ou quem já tem 50 vai concordar comigo, que é necessário, né? E se for mulher, mais necessário ainda, porque a menopausa chega. Mas hobby é arte, é você sair daquele momento 1 hora, é você se dedicar. E o hobby não vai virar não é para virar negócio, tá, gente? Tá? Eu tenho uma amiga minha que ela começou a dançar e aí virou mais uma ocupação, mais uma responsabilidade. Aí ela começou a dançar profissional. Aí não tinha mais, já não tinha tempo, né? Aí arrumou mais coisa para fazer. Então, assim, olha quanto que a gente vai escolhendo e vai colocando responsabilidade na nossa agenda. Eu quero fazer uma coisa sem responsabilidade nenhuma. É participar de oficina, é ir lá, vai ter um workshop aqui para aprender a cozinhar muqueca lá da Bahia, não sei da onde. Vai lá aprender a fazer o negócio. Você não precisa gostar da muqueca. É um momento que você vai conhecer gente, você vai dispersar, você vai se divertir, né? Então, assim, não precisa disso. Né? Por que tudo tem que virar uma responsabilidade? Né? Ter o seu momento de fazer, não quer fazer lá natação, faz um pilates, tem tanta coisa hoje. Olha só, a gente vive num mundo com tanta opção. E por que eu não marco uma aula teste para sentir se aquilo funciona para mim? Né? Por que eu só não testo, experimento? Por que eu só não experimento ir num restaurante indiano para ver como é que é essa comida? Né? Não, eu conto sempre a mesma coisa. No comportamental, no teste comportamental que a gente faz aqui, esse é o lobo. É aquele cara, eu tive um paciente assim, ele usava o shampoo há 20 anos. O dia que o shampoo mudou a identidade, ele ligou na ouvidoria para perguntar por que tinha mudado. Olha o nível da pessoa sistemática.
Viajar com ele era um caos, a mulher dele ficava louca, porque tinha horário para tudo. Isso não é viajar, gente, isso é tortura. Horário para tudo, né? Então, se desamar, porque a rotina, que é muito importante na nossa vida, ela não é uma lei pétrea do Código Civil, ela é o da Não Constituição. está escrito na pedra com sangue. Rotina não é para a gente encaixotado, rotina é para que a gente tenha consistência, né? Exatamente. É flexibilidade, rotina. A rotina ela é a nossa melhor amiga, cara. Eu posso acordar, eu odeio acordar cedo, eu sou uma baita de uma preguiçosa, por isso que eu sou organizada, né? Porque eu gosto de achar as minhas coisas. Então, não quero ter que procurar, então eu sou organizada por causa disso, porque eu não perco tempo. E mais a preguiça que ajuda. Por que eu tenho que fazer? Porque o meu colega, eu vejo as pessoas acordar 4h30 da manhã para correr, tem até um cara aqui no condomínio que eu só ouço os passinhos dele, pof, pof, pof. 4h30 da manhã a pessoa está lá. Eu não preciso correr nesse horário, eu posso correr em outro horário, né? E eu também não preciso correr, quer dizer, por que eu tenho que seguir as pessoas? Que é essa cultura da rede social. Tudo que a fulana faz, né? Você tá lá coando café, aí vem o direct. Onde você comprou esse coador? Que cor de esmalte que você tá? Né? Falta um pouco de personalidade nas pessoas, né? Delas poderem fazer as escolhas delas. Por que eu tenho que seguir o outro para ser alguém? Né? Porque o que o outro faz eu admiro, mas na verdade eu não faço, eu não sou. Então quer dizer que eu gostaria de ser. E o que eu estou fazendo para ser essa pessoa, né? Então é sobre mim, né? Seguir pessoas, né? Rede social, tóxicas, que não ajudam você a nada, só deixa você mais depressiva, querendo ser cada vez mais magra, mais linda, com aquela cor de esmalte, porque está na moda, porque a moda agora é essa. Comprar a bolsa X, o sapato tal, assistir a série Y, ler o tal livro. Gente, a gente tem que seguir pessoas que nos inspiram, né? Pessoas que inspiram e são referências. E quando a gente está falando de referência, não é que você tem que ser igual àquela pessoa. Você gostaria de ter talvez o mesmo comportamento? Legal, essa pessoa vai dizer para você que a melhor forma é fazer isso, é fazer aquilo, tal, 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 mas não necessariamente você precisa fazer, ela é só uma referência, né? Que nem na faculdade lá, quando peguem referências e escrevam um texto. Não é para copiar, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, é para você pegar a referência, até a gente aqui, né, Nath? Quando a gente vai escrever um texto, a gente vai fazer um podcast, né? A gente vai fazer uma palestra, é uma pesquisa, a gente pega as referências, né? E a gente precisa de referência, até te cortando, justamente para que a gente possa moldar a nossa percepção e a gente também se alinhar àquilo que a gente acredita dentro dessa referência. Não é uma coisa do, eu tenho essa referência, então se eu for diferente, eu vou sair daquilo que seria o ideal. Não. Exatamente. A gente é o nosso ideal. E tem uma coisa assim, né? A referência, ela ajuda a gente a balizar o que a gente acredita, o que a gente não acredita, o que é valor, o que não é para a gente, porque a gente tem valores, né? Crenças limitantes, né? Então, tem que filtrar o que você está consumindo, né? Tem que filtrar o que você está assistindo, o que você está lendo, né? E hoje, é o que eu falo, o nosso amigo lá do Facebook, o Mark, ele não fez os botões à toa, né? Hoje você pode restringir, você não precisa deletar a pessoa, restringe ela por um tempo, né? Restringe, você não quer ver a história daquela pessoa, já encheu, né? Tá te fazendo mal, você não precisa deletar a pessoa. Às vezes você tá numa fase que você não quer consumir aquilo, tá tudo bem, você não precisa. Fulano me deletou. Não, gente, olha só, cada um, né, segue aquilo que tá bom para si, né? E eu sempre brinco, às vezes, com um amigo, outro dia veio que eu falei, cara, você não precisa deletar a pessoa, eu entendi o que você falou, restringe, tem um botão aqui, restringir, tá vendo? Ocultar o histórico da pessoa. Ela vai continuar lá, só que você só vai ver o que ela vai postar no feed, né? E tem gente que é legal você notificar lá, porque você quer saber quando a pessoa solta um podcast, porque é legal, né? Você sabe que de quinta-feira tem lá aquele podcast que você curte, você não quer esquecer, olha aí a agenda. Pum! Né? Não necessariamente você tem que ouvir no ao vivo, você pode, né?
Eu ouço muito Inviabilize, que eu adoro as historinhas, e eu ouço no carro quando eu saio, né? Então eu já ouço na toada, assim, até chegar no lugar. Então você não precisa estar ao vivo ali, né? Faço parte também de uma comunidade de slow, eu geralmente não posso na hora, é uma pena para participar também, mas depois eu vou lá e vejo a reprise, né? Que não precisa nem rebobinar a fita, né? Como a gente fazia antigamente, que era mais demorado. Mas assim, é você filtrar, né? É um filtro que você faz, e você, de novo, é responsável pelo filtro que você faz, né? Pelo aquilo que está te contaminando, né? Você está pegando isso, você está dando energia para isso. Então, né? Segue pessoas realmente que vão te agregar, que vão fazer um diferencial, que vão te trazer bem-estar. Procure coisas novas, né? Então, assim, não tenha preguiça de fazer isso. Né? Aquela pessoa, às vezes, você não percebe, mas aquela pessoa está te contaminando e você não está percebendo. E aí você chega na terapia e fala, não, porque sabe que eu vi hoje na internet um negócio que não sei o que não sei o que. O que você acha, Pissá? Eu falei assim, então, você faz o seguinte, você deleta essa conta dessa pessoa aí, porque o problema é que você está focada na pessoa, você não está focada em você, né? Então, eu acho que fazer o filtro do que eu leio, LinkedIn, por exemplo, né? O que aparece de newsletter para você, assina as newsletter, né? Às vezes você não segue a pessoa, mas você quer o mensal dela. O que ela falou naquele mês, né? Aí você vai ter seu momento de leitura, crie um momento de leitura para aquilo que é gostoso de você ler, que para você é legal, e não precisa ser só coisa séria, pode ser coisa divertida, né? Uma coisa também que a gente tem esse hábito, a gente parou de se divertir, né? A gente fica se divertindo com as coisas dos outros. E a gente... Queria até aproveitar e fazer um gancho aí, que você falou de uma coisa super importante, das coisas que não são hobbies, porque todo mundo tem essa visão de que, se eu não estou trabalhando, então isso é um hobby. E não. Essa questão toda do autocuidado, eu tenho lido sobre isso, e tem uma outra pessoa que eu sigo, que é a Tara McMullin, e ela fala muito sobre isso, que é o tempo que a gente gasta na rede social, a gente está trabalhando para a rede social. O tempo que a gente está lendo, a gente está trabalhando para a pessoa que escreveu aquele livro. O tempo que a gente está lá dando banho nas crianças, a gente está trabalhando para que aquela criança tenha cuidado, tenha conforto, segurança. Então, é muito difícil, porque boa parte do nosso tempo a gente está trabalhando a serviço de alguma coisa. Então, é muito complicado a gente entender o que realmente é lazer, o que realmente é hobby, que é uma brincadeira, uma diversão, porque tudo tem sido feito aí fora para que a gente ache que a gente está se divertindo, mas na real a gente está trabalhando. Então, quando a gente está lá ralando o dedo na tela, lá na digital, na tela, a gente está trabalhando para o Mark, para o tio Mark. Quando a gente está, sei lá, assistindo um vídeo no YouTube, a gente está trabalhando para o YouTube e para a pessoa que fez aquele vídeo no YouTube. Então, tudo é uma coisa muito sutil que às vezes a gente não se dá conta, mas se a gente não perceber, a gente passa boa parte do nosso tempo só trabalhando. Então, o que realmente é lazer? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência. Lazer é algo que te traga prazer, né? Primeiro, porque nós todos somos movidos ao prazer. Até os nossos problemas emocionais têm a ver com o nosso prazer. A gente faz as repetições e continuamos comendo, continuamos sendo de tal forma, porque isso de alguma forma traz um prazer, é prazeroso. Até a autossabotagem é prazerosa, né? Então, e aí as pessoas confundem muito essa coisa de o exercício é um hobby, não é. Ler não é um hobby, não é. Assistir uma série é um hobby? Não é. Né? Não é, porque, como você mesmo disse, a gente está trabalhando em prol de alguém, né? E tá tudo bem também trabalhar em prol de alguém, gente, porque ele é importante, assistir série é legal, né? Ok, só que isso não é hobby. Hobby é quando você sai da sua zona de conforto e algo que você não saiba fazer, que você vai ter um aprendizado,
né? E que você vai se divertir, né? É diversão. Quem tem filho, por exemplo, ir para os lugares diferentes, não é toda hora fazer as mesmas coisas. Criança não quer a mesma coisa, né? Eu tive um amigo que uma vez ele falou: não sei o que acontece, porque o mar, não sei o que. Eu falei assim: amigo, você é um pai muito chato. Você só anda de bicicleta, sabe? Você é muito chato. Se eu fosse sua filha, já tinha virado para você e falado: escutei outra coisa para fazer, não? Né? Porque andar de bicicleta é divertido pra caramba. Vai para um parque, vai soltar uma pipa, coisa que você quase não vê hoje, né? Você soltar um papagaio, uma pipa, cada lugar do país é um nome, né? Vai soltar uma pipa, né? Vai à praia. Conheço gente no Rio de Janeiro que não vai à praia o ano inteiro. Né? Como assim, né? Você tem um mar ali na sua cara, né, cara? Por quê? Porque você não tem tempo para se divertir. Porque é diversão, né? Assim, vai tomar um chá com uma amiga, né? Marca um almoço, vai assistir uma peça de teatro, né? Marca de 15 em 15 dias, de você sempre ter alguma coisa legal para fazer com uma amiga, diversão, vai ver uma exposição, vai andar na Paulista, tem tanta coisa gratuita, né? Nem tudo tem que ser pagável. E no parque não é pagável, gente, né? Você pode se divertir sem pagar nada, né? Então, assim, vai fazer um workshop de pintura, de cerâmica, de argila, do que vocês quiserem, né? Vai pintar mandala, né? Para relaxar. É para você ter aquele uma hora, um momento para você relaxar. Eu falo assim, as pessoas vão viajar, vira um caos, né? Porque tudo tem horário, a gente tem o trânsito, que vivemos numa cidade muito grande, né? Realmente é bem complicado, não é todo mundo que pode viajar no contrafluxo, né? Mas assim, vira um caos. Aí a pessoa chega na praia e põe aquele som alto, né? A pessoa não está indo para a praia para ouvir o mar, né? Olha como que as pessoas perderam a noção do que é diversão, né? Natureza, né? Vai para uma cachoeira, vai sentir a natureza, vai colocar o pé na terra, né? Vai nessas fazendinhas aí com as crianças que tem bichinho, e no fim, quando você vai ver, você está gostando mais do que as crianças, né? Porque tem aquele lugar também que eu esqueci o nome, que você vai pular lá, que tem um monte de espuma, de cama elástica. Eu fui num negócio desse aí, eu até esqueci as crianças, né? Porque eu estava feliz da vida. Né? No meu tempo não tinha essas coisas, não tinha nem piscina de bolinha. Então, assim, vai se divertir, né? Não faz da sua viagem também um negócio sistemático, sabe? Porque a gente tem que fazer isso, né? Vai para ouvir o som do mar, né? Para jogar um frescobol, fazer coisa diferente que você não faz no dia a dia. Vai jogar um frescobol, senta com as crianças, faz um castelo de areia, né? Não, vou lá, coloco 500 mil quilos de óleo e fico lá torrando no sol. Aí daqui 3 meses eu estou na dermatologista, né? Porque, né? Como é que chama? Melasma resolveu aparecer. Não, ele apareceu porque você deu mole, né? Você deveria estar gastando seu tempo com outra coisa. Sim. Mas a diversão é isso. Né, fazer crochê é diversão? Cara, eu acho que é um passatempo, né? Não é uma diversão, né? Porque aí, se brincar, daqui a pouco você montou uma lojinha na Elo 7 para vender crochê. Aí já virou uma responsabilidade, né? Eu que sou tudo agora as pessoas querem monetizar e o meu hobby pode virar dinheiro. Quer vender. Eu estou para fazer um curso de lenço em seda, que eu adoro lenço, né? E eu quero só entender as tintas, que isso é curioso para mim, a mistura, né? Então, assim, é bem divertido. Que pode ser que lá na frente vire alguma coisa, mas assim, é só para ir lá para ver como é que funciona, sabe? A metodologia do negócio. Se interesse pela metodologia das coisas. Eu sempre falo, a gente nós somos tanta coisa, né? A gente tem uma ferramenta tão incrível que é um corpo, né? O nosso corpo é um cérebro maravilhoso que funciona, né? Então, assim,
Por que eu não posso me divertir um pouco, dar umas risadas, ir num teatro, né? Sentar, às vezes, num boteco para tomar uma cerveja com os amigos, para falar nada, né? Por que tem que ser tudo tão corretinho no script? Hoje eu estava ouvindo uma rádio com meu esposo, a gente estava voltando lá de São Paulo, e eles estavam falando dos shows, né, que estão muito caros e tal, que tem esse Lollapalooza aí, e que é num lugar com barro, aí o cara vai pagar R$ 1.000 de ingresso, vai enfiar o pé na lama, e que o pessoal está reclamando, né, que está muito caro, tudo. Aí eu falo assim, bem, você está vendendo porque tem gente comprando, né? E aí, quando a gente está voltado aqui para o nosso podcast, olha o tempo que o cara está gastando da vida dele, né? Ele fez uma escolha, né? De pagar caro, um lugar que você enfia o pé no barro, tem que rezar para chover, colocar ovinho para Santa Clara, né? Chega lá ainda você gasta uma fortuna para comer. E detalhe desse show é que não tem quem vai cantar. Você compra, olha a loucura, gente. Você compra um ingresso de um negócio, de um show, de um festival, que você não sabe quem vão ser os artistas. Olha o nível do consumo, né? Das escolhas que as pessoas estão fazendo. Por que tem que comprar uma coisa que não sabe nem quem vai cantar, né? Então, se divertir também é uma coisa muito legal, mas também você não precisa se matar para se divertir, né? Às vezes, outro dia eu virei para uma amiga minha e falei assim, amiga, vai tomar um sorvete com seu pai. Tá tudo bem, né? Ela falou, poxa, é verdade, leva ele para passear e toma um sorvete. Sorvete é um negócio tão feliz, tão inocente, né? E ela foi, teve um momento com o pai dela, porque a gente cria momentos, criar momentos, gente. Criem momentos, porque isso é que fica para a pessoa. É isso que fica para a gente, criar momentos, se divertir, né? Então, diversão é isso, e não tem que virar uma responsabilidade, não tem que monetizar tudo que você está fazendo, né? Tudo tem que virar uma venda. No mundo da organização que eu vivo, não, eu virei organizadora porque eu amava organizar a minha casa. Não, você virou organizadora porque você quer ganhar dinheiro, é diferente, né? Então, assim, eu amo organização, por isso que eu sempre gostei. Tá, você pode até gostar de organizar, mas a partir do momento que você está monetizando isso, vira um negócio. E vai chegar uma hora que isso vai virar totalmente consumo. Responsabilidade. Cada vez mais de responsabilidade, e você parou de amar, né? Porque você está ganhando em cima, que aí já não é amor. Que aí é difícil a gente encontrar amor e igual todo mundo, quando você faz o que você ama, você não trabalha. Gente, é mentira, porque quando a gente está trabalhando, a gente tem as coisas que a gente gosta de fazer e tem as coisas que a gente odeia fazer. E tá tudo bem, porque a gente fez essa escolha. Mas a partir do momento que a gente pega o tal do hobby ou uma coisa que a gente vai lá para se distrair e a gente monetiza isso, a gente tem responsabilidades, a gente tem leis que a gente tem que seguir, tem várias outras coisas, e aquilo deixa de ser divertido. Porque aí se torna não é nem eu preciso, eu tenho que, porque se eu não fizer, eu não vou ganhar o dinheiro que eu me propus lá fazer no começo. Exatamente. Existe, assim, também tem uma outra coisa que é bom a gente falar, que existe muita romantização sobre tempo, né? A gente olha o outro e a gente romantiza que a gente vai dar conta. Não, amigo, depende, a realidade do outro não é a mesma realidade que a sua, né? Talvez aquele outro tenha alguém para cozinhar para ele, né? Assim, a gente não pode romantizar e olhar para a vida da pessoa e se projetar naquilo. Existe muita projeção, né? A gente se projeta muito nos outros. Então, assim, a questão do tempo é essa coisa de você usar ele a seu favor e ser algo leve o máximo possível, porque vai ter coisa chata acontecendo. Vai ter problema acontecendo, você acorda de manhã, você tem um problema, você acorda de manhã, você está doente, né? Você está com gripe, você está com isso, você está com aquilo. Acontecem coisas com as pessoas que a gente ama, acontecem coisas com os nossos companheiros, companheiras, no trabalho,
né? Então, assim, o circunstancial sempre está pegando a gente pelo rabo, essa é a grande verdade. E está preparado para dizer o não, está preparado para fazer as escolhas. Eu não vou usar essa palavra preparado, não. Eu acho que é a consciência mesmo, é você ter a consciência das escolhas que você vai fazer e abraçar, né? Só que você não precisa viver, você não é uma árvore, né? Você não está lá enraizado. Não precisa ficar abraçando a vida inteira o negócio, né? Resolve e larga, solta a corda. Queria aproveitar, até mesmo falando sobre essa questão da diversão e o como a gente tem escolhido os hobbies, enfim, como a gente gasta o nosso tempo, a gente percebe que cada vez mais a gente está inserido em tecnologia, em robotização, em coisas digitais, e às vezes sem a gente perceber, a gente está lá inserido naquele lugar, porque de alguma forma isso prende a nossa atenção e a gente acaba. Um negócio que era para passar 10 minutos, você dedicou 1 hora, 2 horas ali. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão da robotização, o excesso de tecnologia, se realmente você acredita que, sei lá, os aplicativos, as coisas voltadas para a gestão do tempo, produtividade, realmente ajudam ou se vai muito mais da nossa consciência do que de um aplicativo dizer o que a gente tem que desfazer da nossa vida. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a tecnologia, principalmente agora essa inteligência artificial que está cada vez mais aí, isso é futuro, não tem como a gente escapar disso. Assim como alguns anos atrás não existia computador, não existia e-mail, né? E tudo muito novo ainda. Parece que não, mas é pouco tempo. Eu acho que a gente tem que aprender, eu acho que mais do que tudo, a gente tem que aprender a consumir. As pessoas não sabem comprar. As pessoas não sabem nem contratar, né? É muito engraçado que eu ouço muitas essas pessoas falando que não gostaram do trabalho do fulano, né? Mas eu falei, mas por que você contratou essa pessoa? Não entendi, né? Porque nem para isso as pessoas pesquisam, né? Eu, por exemplo, quando qualquer trabalho que vem fazer comigo, eu bato um papo antes, e vou dizer, de 10 pessoas que vêm conversar comigo, ficam 2. O resto não é comigo. Porque elas acham que eu sou a ferramenta que vai ajudar elas, né? E não sou essa pessoa. Então, a gente precisa aprender a consumir, né? Além dos direitos de consumir que a gente tem, que muita gente não sabe disso, infelizmente, eu sempre brinco que todo mundo devia ler uma Constituição e um Código do Consumidor, né? Teríamos menos problemas na vida. Eu acho que essa monetização que a gente tem, eu, por exemplo, usei essa semana a monetização, fiz de propósito. Coloquei lá, sapato caramelo. Estava atrás de um sapato caramelo, porque eu não estava achando nas lojas, né? Porque eu gosto muito dessa coisa de comprar ainda presencial. E aí, não deu nem 5 minutos, né? Começou a aparecer um monte de coisa de sapato, cara. E eu fiz de propósito, porque só de falar do sapato, a Alexa está ouvindo, o meu celular está ouvindo, está todo mundo ouvindo, né? Hoje em dia a gente não tem privacidade nenhuma, né? Tem a parte ruim? Tem, mas tem a parte boa se você souber usar. No fim, consegui achar o tal do sapato, depois de muita pesquisa, porque só aparecia coisa de sapato, aí eu ia usando lá a ferramenta do Instagram para salvar e tal, aí fui lá, olhei, aí você começa a fazer os seus filtros, filtro de modelo, número, né? Então, quanto tempo vai entregar, se cobra frete, se não cobra, né? Porque tudo é isso. Olha quanto que a gente escolhe, né? A gente trabalha e escolhe a vida inteira. A nossa vida inteira é trabalhar e escolher. E quando é isso, você sabe usar, eu acho que a grande dificuldade que a gente vai ter com a tecnologia, e aí já tem, é como a gente consome ela. Tem aquela série, o Black Mirror, né? Que todo mundo devia ver. A série inteira não tem um episódio que em todos eles o problema não é a máquina, o problema não é a tecnologia, somos nós. Porque essa escolha a máquina não faz. Ela sugere, né? Que nem esses algoritmos, eles sugerem,
né? E aí tem a ver, aí a gente volta lá para o comecinho do nosso podcast, comportamental. Se você é uma pessoa consumista, você vai comprar os 500 sapatos com caramelo. Você vai ficar, ai não, eu quero um de um amarelo, um preto e um caramelo, né? Aí tem a ver com a monetização? Não, tem a ver com você que tem problemas com consumo, de compra, né? Então, assim, o AI, por exemplo, que é a inteligência artificial, eu vejo uma parte super boa, principalmente a parte de organização de tempo, porque aí você vira para a máquina e fala assim, eu nem sei como que fala com a inteligência artificial, não testei ainda, mas deve ser alguma coisa que nem Alexa, né? Ou fulano, Alexa, faça um treino 3 vezes na semana, carga leve, sei lá, alguma coisa assim, ou tipo, faça um cardápio vegano de um mês. Ela vai lá, vai construir todo o cardápio para você, vai te sugerir, porque aí ela vai fazer lá, né? Vai escrever lá sozinha, você não precisa nem apertar o botão. E aí você vai olhar aquilo lá e talvez você goste, talvez você tire alguma coisa. Tá pronto o negócio. Quer dizer, você não teve nem o trabalho de entrar lá no Excel ou no Canva, ou sei lá qual outro aplicativo, né? Ou traga receitas de pão integral, né? Com fermentação natural. Ok, traga, eu vou continuar escolhendo, né? Eu escolho. Faça um cronograma de limpeza da casa durante um mês, né? Porque aí eu acho que a gente tem que voltar também para uma coisa que eu sempre estou falando e sempre estou teclando nisso. A gente está numa geração que nós estamos envelhecendo, né? Então, a terceira idade, as pessoas que estão ficando mais velhas, né? A gente vai ter aí um boom de profissionais de autocuidados, né? Cuidados paliativos, home care, várias outras coisas, porque estamos envelhecendo, obviamente, os serviços para essa área vão aumentar bastante, e a tecnologia, ela ajuda muito uma pessoa idosa, né? E não só pessoas idosas, pessoas deficientes que não podem, por exemplo, uma pessoa que não tem os braços, o AI é importante, ela vai falar com a máquina vai dar essa oportunidade, né, de construir aquilo que ela demoraria, eu teria que pedir para alguém, né? Então, eu acho que tudo que é tecnológico, tudo que a gente usa as ferramentas, se a gente souber o que cada ferramenta realmente oferece, porque tem muita gente que não sabe usar as ferramentas, né? Instagram é para uma coisa, LinkedIn é para outra coisa. LinkedIn já está virando um Instagram da vida, né? Já está perdendo um pouco da sua utilidade, né? Facebook, cada um tem o seu, e vão surgir outras coisas, né? O streaming vai mudar muito, daqui a pouco não vai ter mais TV a cabo, vai ter só streaming, você vai assinar o streaming que você quer, né? Você vai ter a TV aberta, mas você vai assinar os streaming. Já tem gente que faz isso, tem gente que nem tem TV a cabo, só assina streaming. Porque é o meu preferido, porque tem as séries que eu gosto, tal, etc. Então, a Alexa está cada vez mais se aperfeiçoando em várias coisas, né? Você medita pela Alexa, enfim. Já existe uma inteligência artificial aí. E lembrando que, pelo menos que eu li até agora, a inteligência artificial ela tem até um limite, né, de dados, né? Então, tem coisas que você não... que precisa... Porque você precisa alimentar ela, né? Sim, vai ter uma parte que precisa da inteligência humana e a gente não tem como fugir disso, porque... Não tem. Eu acho que eu concordo muito com você, com essa questão da tecnologia, que realmente tem muito benefício se a gente souber escolher bem, se a gente souber usar isso a nosso favor, mas a tecnologia ela é limitada, o ser humano é ilimitado, a gente não tem realmente até aqui, pronto, acabou. A gente tem muito esse negócio de se descobrir, se reinventar e recomeçar o tempo todo. Que é diferente da máquina, né? Que ela vai ter ali aquele input, aquelas coisas já programadas ali, mas ela vai até ali. Eu fiz testes com a IA e eu falei assim, tá, é muito legal,
mas isso nunca vai substituir a minha inteligência, a minha capacidade, a minha intuição, que eu acho que é uma coisa que a gente usa tão pouco, assim, coletivamente, e a gente não explora essas outras coisas, porque muitas vezes a gente está preso ali na tecnologia para ditar como que tem que ser, como que tem que fazer, e a gente às vezes não acaba abrindo espaço para que a gente consiga usar um pouco da nossa energia de descoberta, de experiência, de teste, de ver como é que funciona. Eu acho que isso que você falou sobre você fazer o curso para entender sobre as tintas que vão no tecido, eu acho que a gente está cada vez mais perdendo essa conexão com as coisas mais sutis, com a gente está preso ali no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e a gente está esquecendo realmente de como a gente pode se conectar com essas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que não é porque elas estão ali que a gente compra e já vem todo o tecido pintado, isso e aquilo, que aquilo foi impresso numa impressora lá, 3D, sabe lá Deus como, e a gente comprou e trouxe. Tem todo um processo por trás que a gente esquece de ir atrás, acho que é alimentar a nossa curiosidade pelas coisas, que eu acho que isso é super importante, né? Então, também concordo muito com você. A gente está chegando no finalzinho, infelizmente. Eu ficaria até meia-noite aqui. E, enfim, eu não sei se você gostaria de compartilhar algo ainda relacionado ao tema de hoje que não foi nada voltado para usa essa ferramenta ou faça aquilo. Acho que trouxe muito uma expansão de consciência com relação à forma como a gente lida com o nosso dia a dia, o nosso tempo. E eu queria que você deixasse suas palavras finais e, obviamente, fizesse seu jabá para que as pessoas te encontrem, para que as pessoas consigam acessar o seu trabalho, conhecer mais sobre você, se você está com a agenda aberta, enfim, conta aí para a gente. Olha, eu vou deixar algumas dicas importantes, assim, não existe uma metodologia correta para o tempo, né? Existe o que funciona para a gente. E testar, experimentar, procurar ajuda, principalmente, se você não tem essa aptidão, né? Cada um tem um comportamento, cada um tem uma história de vida, cada um vive em lugares diferentes, em realidades diferentes, em classes diferentes. Então, sempre é o que funciona para mim. É que nem tem gente que é mais analógica, tem gente que é digital, tem gente que é os dois, tem gente que é nerd, né? Enfim, sempre busque o que funciona. Tem que funcionar. E até você achar, é teste, é experimentar, para tudo, né? E também não tem, que nem eu falei assim, não tem essa coisa do tipo, vai fazer um hobby, pode virar alguma coisa que você ame, e você pode, não tem problema, né? A vida não é uma fórmula exata. O tempo, ele é exato, né? Ele tem lá as horas, mas o que você faz com ele é que é diferente, né? Então, ter um mínimo de organização é importante. E como que eu consigo isso? Comportamental. Vá em busca de autoconhecimento. Inteligência artificial não vive sem inteligência emocional. É isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para a nossa inteligência emocional, a forma que a gente fala as coisas, a maneira positiva que a gente olha para as coisas, o bom senso, a forma que a gente responde, como que a gente capta as coisas, como que eu retenho a informação, né? Eu vou deixar aqui, acho que a Nath vai colocar o meu site lá no podcast para vocês. Lá no site tem uma parte chamada ferramentas. Lá tem vários testes. Tem teste comportamental, representacional, comportamental sobre comportamento, como que eu funciono, como que eu faço escolhas, né? O que me movimenta, qual que é o meu valor, né? É claro que é bem raso, porque vocês não têm uma devolutiva. Se quiserem a devolutiva, entrem em contato comigo. Tem um teste de representacional, que é como eu retenho a informação e como eu passo a informação.
Porque a gente, às vezes, retém a informação de um jeito e passa da mesma forma, tá errado. Dependendo do que você está fazendo, você tem que olhar para o representacional. Tem gente que é mais auditivo, mais visual, mais digital, mais sinestésico. Isso faz muita diferença, né? Tem teste de personalidade, Como que é a minha personalidade? Eu sou perfeccionista, eu sou mediadora, eu sou protetor, né? Também é bacana. Aí lá tem o que motiva, o que não motiva, né? E eu acho que são só esses três. Ah, e tem o tríade do tempo, né? Que a gente falou, como que eu estou funcionando. A gente tem sessões aqui de tudo. A gente tem sessões de mentorias de carreira, de transição de carreira, que momento que eu estou para transitar, ou dentro da carreira, ou fora dela, para empreender. Tem mentoria de organização de negócios, olhar para o meu negócio, ver aonde que eu estou errando, aonde que eu tenho que melhorar, o que eu tenho para entregar, né? Criar produto, né? Desenhar um produto, né? Como que eu desenho um produto para poder oferecer, comunicar o que eu faço, para que eu possa vender aquilo, e que tem a ver com a minha pessoa, não só com o público que eu quero atingir, né? Temos terapia para empreendedor, para quem precisa, para ansiosos, para tudo, né? Que é o cuidar do seu eu, que é onde a gente trabalha essa inteligência emocional, esse comportamental, esses traumas, esses padrões que a gente vem trazendo e a gente vem repetindo o tempo inteiro. E também parte de empresas que a gente dá treinamento, enfim. Deem uma passeada pelo site para vocês entenderem. Temos 3 pilares que são para o seu eu, para o seu negócio, para a sua empresa. Vê se funciona para você, se eu sou a pessoa que você está precisando nesse momento para poder te ajudar. Todas as primeiras bate-papos são gratuitos, porque a gente sempre aprende com o cliente e também direciona ele para o lugar certo. E todos os trabalhos são desenhados conforme a sua necessidade. Nada compre aqui, aperte o botão e assistam às aulas. Não existe isso. Eu trabalho com o indivíduo. É um processo. E você tem que querer passar pelo processo. Porque não é fácil, né? Fazer as mudanças que a gente tem que fazer, olhar para nossas dores, para os nossos negócios que não estão funcionando. Enfim. E é isso, gente. Eu adoro falar sobre o que eu amo, o que eu gosto de fazer. Isso não é tudo isso, que você trouxe coisas que acho que muitas pessoas não têm consciência, porque às vezes a gente está tão preso na nossa rotina ali, nas coisas do dia a dia, a gente esquece de expandir a nossa consciência sobre as coisas. Eu acho que você falou de coisas tão ricas, tão importantes, que realmente eu acho que não é nem um podcast, é uma super aula que as pessoas estão ganhando ouvindo aqui, porque às vezes a gente não tem nem acesso a esse tipo de informação, de conhecimento, de conteúdo. E realmente faça a gente observar a forma como a gente se comporta, como a gente pensa, o que a gente acredita. E eu acho que foi realmente um grande presente ter você aqui hoje. Eu sou muito grata pelo seu aceite e espero que você volte mais vezes, porque eu acho que tem um mundaréu de coisas para serem faladas e elas merecem espaço. Espero que em breve você também comece o seu podcast. Eu estou procrastinando o meu podcast. Eu já tenho um piloto, mas eu não tomei coragem ainda. Mas acho que Nath despertou em mim alguma coisa que não é hobby, é trabalho. Não é um hobby, é um trabalho. E acompanhem o trabalho da Débora, conversem com ela, que eu acho que tem bastante coisa importante que vocês podem trocar. Que eu acho que, apesar da gente fazer disso um trabalho, isso ser muito gostoso, é uma troca. E a gente poder trocar com as pessoas é uma coisa que acho que não tem preço, não tem um valor ali. Eu aprendo muito com todo mundo que passa por aqui, acho que a Débora também é a mesma coisa. E é uma oportunidade que a gente tem de entender o melhor do mundo que rodeia a gente, que não ficar tão preso assim na nossa caixinha, né? Então é isso. Débora, super, super, super obrigada.
Espero que todo mundo tenha gostado e que realmente tenha aprendido muito. Eu realmente aprendi coisas aqui hoje, principalmente relacionadas à questão do hobby, que isso para mim ainda era meio obscuro, então foi muito rico para mim. Lembrem-se que vocês podem assistir esse episódio tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar com esse conteúdo, com tudo que foi compartilhado aqui pela Débora. Voltem para outros episódios e fiquem com a gente acompanhando o nosso trabalho. Super obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Obrigada, Débora, mais uma vez. Obrigada, E até gente. o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.